Olá, vamos ao nosso Evangelho de hoje, este domingo, 29 de março. Vamos fazer uma prece, elevando o nosso pensamento a Deus em gratidão pela vida, essa vida imortal, por esta existência, esta reencarnação e por este dia em que abrimos os olhos mais uma vez. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus por tanto amparo, por ser o nosso caminho, por ser o nosso guia. E a espiritualidade, o nosso anjo da guarda, os espíritos protetores, que estão sempre a zelar por nós, a nos inspirar. Os bons pensamentos, as boas ações, as boas palavras. Fiquem conosco durante essa nossa reflexão e para todos sempre, que assim seja. Então vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ver uma passagem, uma reflexão para hoje. Vamos ver o que nos vem. Capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Vamos ver aqui. Me veio aqui hoje o item 19, dentro do assunto. É permitido repreender os outros? Olha só que tema importante. E é de São Luís, do Espírito São Luís, em Paris, 1860. Item 19, então, do capítulo 10. Vamos ver o que nos diz. Na verdade, é uma pergunta de Allan Kardec a São Luís, que era ali o mentor, o espírito responsável pela Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, onde Kardec organizava toda aquela estrutura, ele, os médiuns, de estudo, de reflexão. São Luís, que era o espírito que conduzia, auxiliava. Então vamos ver, Kardec perguntou para São Luís: se ninguém é perfeito, significa que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Vamos ver o que São Luís respondeu. Certamente que não é essa a conclusão a ser tirada, pois cada um deve trabalhar pelo progresso de todos e principalmente pelo progresso daqueles a quem Deus confiou a sua proteção. Por isso, essa repreensão deve ser feita com moderação, com um objetivo útil e como não se faz, na maioria das vezes, pelo prazer de denegrir. Nesse caso, a repreensão será sempre uma maldade. A censura feita com moderação é um dever que a caridade manda realizar com todos os cuidados possíveis. E ainda mais, a repreensão que se faz aos outros deve, ao mesmo tempo, ser dirigida a nós, para vermos se também não a merecemos. Que importante, que bela reflexão de hoje, essa mensagem de São Luís para nós. Então, Allan Kardec, vai perguntar: é permitido então? Se ninguém é perfeito, podemos repreender os outros? E ele vai dizer que essa conclusão é errada, de achar que se ninguém é perfeito não se pode repreender ninguém. Nós temos o dever, como diz aqui, repreender aqueles que estão em caminhada conosco, sejam filhos, pais, amigos, colegas de trabalho. É um dever, se feito para ajudar, porque aí passa a ser uma caridade. Nós já vimos aqui que a caridade se faz com palavras, com pensamentos e com gestos. E gestos não é dar coisas,
Gestos são sorrisos, olhares sinceros. Então, o dever é corrigir, repreender, é um dever se feito com caridade, boa intenção. Como geralmente nós fazemos, diz aqui São Luís, com aquela intenção de ridicularizar o irmão, de dizer eu sei mais, tu sabe menos, de dizer tu tá errado, aí não. Aí se torna algo extremamente errado, perigoso, vamos estar adquirindo pendências, além de estar adquirindo pendências para nós, prejudicando a caminhada do irmão, e isso aos olhos de Deus com certeza é muito sério. Então, vamos ficar com isso hoje. Diz aqui, essa repreensão deve ser feita com todo o cuidado, mas deve ser feito. É dever. Quando nós ficamos em silêncio para não causar problema, nós estamos incorrendo num erro quiçá maior do que corrigir, porque tivemos a oportunidade de auxiliar um irmão com uma palavra honesta, com uma expressão sincera, para que ele pudesse se redirecionar ao caminho, e não o fizemos. Não fizemos para não nos desgastarmos, não desgastarmos o nosso lar, não desgastarmos aquela convivência social, achando, deixa assim, deixa quieto, que aí vai ficar tudo bem, o tempo vai resolver, Deus vai resolver. Não, não vai. Nós estamos, que seja consciente. Se a gente decidir ser omisso às coisas erradas, a gente vai ter que assumir a nossa responsabilidade no momento oportuno por termos sido omissos à lei de Deus. Muito bonito, né? Muito importante essa reflexão de hoje. Então vamos ao nosso livro dos Espíritos, vamos ver o que nos vem. Hoje nós estamos no capítulo 2 do livro dos Espíritos, estamos vendo elementos gerais do universo, estamos estudando espírito e matéria, e ontem Allan Kardec perguntou aos espíritos o que é espírito. Bom, e hoje ele vai perguntar, então, qual é a natureza íntima desse espírito? O que Kardec perguntar? Do que é feito? Como ele é? Qual a origem da formação? Qual é a natureza do espírito? Vamos ver. A pergunta é exatamente assim. Pergunta 23A do Livro dos Espíritos. Qual é a natureza íntima do espírito? E os espíritos responderam a Kardec: não é fácil explicar a natureza íntima do espírito utilizando a linguagem de vocês, a linguagem humana. O que eles estão falando? Não é que é difícil para eles, é difícil para eles explicar para nós, porque a gente não tem vocabulário, não tem material necessário na nossa consciência para esse entendimento. Olha que profundo. E segue. O espírito não existe para vocês, visto que ele não é uma coisa palpável, mas para nós ele é alguma coisa. O que os espíritos disseram aqui para vocês? Vocês acham que espírito não existe, por quê? Porque vocês não veem, porque vocês não tocam, porque ele não é feito de papel, porque ele não é feito de madeira. Então vocês acham que ele não existe, mas ele existe. Fiquem sabendo que o nada não existe. O nada é coisa nenhuma. Muito bem. Vamos ficar por aqui. Eu acho que a própria pergunta, a própria resposta é bem clara. Quer dizer, espírito existe e ele é feito de alguma coisa que vocês não têm condições de entender ainda. Um dia nós teremos.
Muito bonito, sempre lembrando que nós estamos construindo conhecimentos, então não tenhamos pressa, não queiramos criar ideias equivocadas, não tem necessidade. No tempo certo de tudo, nós ficaremos sabendo. Mas precisamos fazer a nossa parte, expandindo a nossa consciência, buscando conhecimento, através do conhecimento, o entendimento, depois do entendimento, a reflexão, a sabedoria, para usar isso tudo que nós estudamos aqui na Casa Espírita, na nossa vida imortal, nesta existência. Vamos agradecer então ao Pai mais uma vez por este domingo maravilhoso que se inicia. Que seja um dia de paz, um dia sereno com as nossas famílias, ou sós nunca estamos. E se o dia não estiver muito bom, se estiver difícil, que nós consigamos serenar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para sentir a espiritualidade que está sempre presente, a nos inspirar os bons pensamentos, as resoluções. Fiquem conosco, espíritos amigos, nosso anjo da guarda, espíritos protetores. Fica conosco, mestre amigo, Jesus amado. Fica conosco, Pai, hoje,